Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Continuando a nossa aula. Comentando, pessoal, sobre a forma ali de exploração dos servos. Depois vocês abaixo, podem até comentar aí abaixo do vídeo. O que vocês acham? Conversem juntamente com os pais, já que vocês estão em casa e tudo mais. Conversem e expliquem a forma da sociedade feudal e o que vocês acham. Porque nós temos ali duas visões. Não estou dizendo exclusivamente que a forma, né, desse tributo que os servos pagavam ao seu senhor, ela era totalmente ruim, mas que era exploratório. Mas também vou jogar uma questão aqui, né? Se o servo em si, dentro daquela época, ele não tinha as ferramentas, será que talvez não seria justo ele pagar? Tudo bem, pessoal. Lembrando, estava sendo superfaturado, né? Porque se vocês forem ver hoje em dia os tributos que a gente paga, as taxas que nós pagamos, nenhuma é assim. São juros, tem juros abusivos também, mas eu quero dizer que não tem nenhum juro assim que vai dar metade, né? A não ser que seja uma agiota, né? Uma agiota é um local onde tu vai lá, pega um dinheiro emprestado porque não tem o que fazer mais, tá desesperado, e a pessoa lá te devolve uma grande quantidade de juros em cima e tu é obrigado a pagar, né? Tu não é obrigado. É uma máfia, vamos dizer assim, de empréstimos, tá? Mas fica essa questão, tá, pessoal? Será que talvez não seria justo também desse senhor feudal cobrar uma taxa para o servo, já que a ferramenta não era do servo mesmo, ele estava ali alugando? Ou é injusto por causa que ele já explora ele de outras formas? Só para ficar assim essa incógnita. Podem comentar abaixo. Tá? Continuando, pessoal. A nossa Idade Média também ela é muito conhecida ali como Idade das Trevas. Tá? Noite de 1000 anos, período de 1000 anos. Então, como nós tivemos lá a nossa Alta Idade Média, que foi a ascensão da sociedade em si, a melhora da sociedade, o período de grandes construções, de grandes avanços até mesmo tecnológicos, que, como nós já estudamos, né? Criação do moinho de vento ou água, criação do arado com partes de ferro, utilização do ferro, que não era utilizado antigamente. O livro vai ser construído ali no período da minha Alta Idade Média. O garfo que nós utilizamos na cozinha hoje em dia também vai ser lá do meu período medieval, porque antigamente se comia com as mãos, não tinha higiene nenhuma, e o que ocasionava muitas doenças e tudo mais. Então, temos essas características, né? Que vai o quê? Fazer com que a Idade Média perca esta forma de visão, sabe? Um período de 1000 anos, a Idade das Trevas. Isso quem denominou Idade das Trevas foi quem nasceu ali pela Idade Moderna, já, tá? Nem Idade Moderna, pessoal, tá? Quem nasceu na Idade Contemporânea, por causa que foi ali século XIX, mais ou menos, que a gente teve essa divisão da história, tá? Então, Idade Contemporânea. Idade Contemporânea é a que nós estamos agora, tá? Só para nós nos situarmos. Então, dentro daquele meio ali, eles pensaram, a idade que eu estou vivendo agora é melhor, vamos deixar aquela idade que foi lá há uns séculos atrás, né? Vamos dar o nome para ela, a Idade Média. A Idade Média. Período obscuro, por causa que a minha idade que eu estou vivendo agora é melhor. É um preconceito dizer a Idade das Trevas. Idade Média. Tá denominado assim, pessoal, mas quando vocês forem explicar, vocês sabem que é um certo preconceito denominar a Idade Média e chamar período de 1000 anos, Idade das Trevas, porque muitas tecnologias se desenvolveram naquela época. Isso que vocês precisam ter em mente. Dessas novas criações, né? Destes novos inventos. Depois, pessoal, da nossa Alta Idade Média, nós vamos ter ali a nossa Baixa Idade Média, que foi o quê? O nosso período de decadência, período de declínio. Um dos declínios, pessoal, que aconteceu dentro daquele meio ali, foi o desentendimento, né? Desentendimento entre reis em si e entre o clero. O clero, lembrando lá, a nossa Igreja Católica, os nossos papas em si, né? O que acontece, pessoal? Vai acontecer uma certa briga
em certo momento ali da nossa Baixa Idade Média, que vai se chamar ali Cisma do Oriente, né? Vai ser uma divisão de etapas ali, né? Que vai ser onde vai surgir também a nossa chamada Igreja Ortodoxa, né? Que vai se situar lá no Oriente. No Oriente, na nossa Europa, tá, pessoal? Não tem um mapa aqui, mas nossa Europa, tá? Parte ocidental, parte oriental. Vamos ter ali 2 papas dentro daquele meio. Tá? Foi divididas as igrejas. Aí que começa toda essa confusão que a gente tem hoje, né? Cristãos católicos ortodoxos, cristãos apostólicos romanos e todas as demais religiões em si. A maioria, todas elas, na realidade, seguindo o mesmo patamar, né? Dali de busca do bem e pela humanidade, né? Ou com ideias filantrópicas, mas mesmo assim acontece todas essas brigas e algumas desigualdades, né? Então isso desde a nossa Baixa Idade Média, isso vai dar lá um transtorno. E depois, pessoal, acontece outra briga também, que foi lá nosso cisma do Ocidente, que dentro da nossa própria Europa Ocidental ali, os papas em si, eles começam a divergir devido a algumas situações ali que a gente vai ver futuramente quando a gente for estudar Renascimento. Eles começam a divergir e também vão fazer uma separação ali. Só que em vez de separar, já estava separado na realidade, né? Um papa num determinado local e outro em outro, desculpa, pessoal, e outro papa em determinada localidade ali. Nós temos ali também a separação. Dois papas pregavam 2 ideais dentro daquele meio. Então isso enfraqueceu ali o nosso período já chamado de Baixa Idade Média. Outra coisa que vai enfraquecer este período, pessoal, chamado de Baixa Idade Média, né, que foi o declínio do feudalismo, declínio da sociedade feudal, não conseguiu se manter mais ali ruralizada como ela era, foi a queda na população, devido a uma grande doença, uma grande epidemia de peste bubônica. Tá? A nossa chamada, então, peste bubônica aconteceu mais ou menos ali pelo século XIV, nos anos de 1353, 354. E o que acontecia, pessoal? A peste bubônica, ela foi uma pandemia que aconteceu exclusivamente dentro da nossa Europa, a nossa Europa Ocidental. E ela matou mais de 1/3 da população que vivia naquele território. Ela simplesmente dizimou a população, porque não tinha cura para aquela doença daquela época. A peste bubônica ela era transmitida, então, pela pulga dos ratos. Como a gente já comentou, naquela época não tinha uma higiene, então era muito lixo, era muitas coisas acumuladas, restos de alimentos, as pessoas em si não tinham um local adequado para fazer as suas necessidades ali, e tudo isso, né, quando começa a ter bagunça, quando começa a ter sujeira, vai começar a vir roedores, né, e os ratos vinham, e também a gente estava ali num período de navegações, de troca de informações, troca de comércios, né, depois que a gente vai estudar mais à frente ali também, entre Gênova, Veneza e tudo mais. Então essas cidades, quando elas começaram a ter esse intercâmbio comercial, vai começar o quê? Vai começar a transmitir, né? As pessoas começam a se juntar, né? Modificou, cresceu o ambiente ali, começa a ter contato, vão começar a transmitir algumas doenças umas para as outras ali, naturalmente, né? Doenças que não tinha no continente vai começar a aparecer, né? E uma dessas foi os ratos em si também, que acabavam o quê? Fazendo uma transição, né? Entravam num navio aqui no meu ocidente, ia lá pro meu oriente. Essa troca, o pessoal fez o quê? Propagar a peste bubônica, né? Então essa peste bubônica, ela recebeu o nome devido a bulbos negros que saía na pele da pessoa, né? Saía ali, e a pessoa que pegava a bactéria, geralmente ela durava ali 2 dias no máximo, e era assim, terminante, tá? Não tinha recurso. Peste bubônica ela ainda existe, pessoal, só que hoje em dia nós já temos vacinas, né, que combatem a ela. Tanto naquela época também, se existisse uma vacina, ia ser combatida, né, mas não havia, né, não havia avanço na ciência da medicina daquela época. Deixei um vídeo para vocês sobre peste bubônica e também tem um exercício ali. Sei que já trabalhos em si já foram voltados para dentro desse nosso estudo, mas deixo ali um vídeo de 16 minutos que eu retirei do YouTube,
E se vocês quiserem pesquisar mais a fundo, pesquisem ali sobre a peste bubônica, façam ali o exercício que está sendo exigido, tá? E que vocês vão conseguir entender melhor a ela, tá? Mas ela foi sim uma epidemia que aconteceu dentro daquele determinado tempo lá. Tá? Isso também fez a religião perder um pouco os seus fiéis. Por quê? Porque os padres, eles não eram imortais à peste bubônica e eles começaram a não comparecer para fazer ali dentro daquele meio, por exemplo, o sacramento da extrema unção. Né? Então, o sacramento da extrema unção, quando a pessoa está para falecer, né, vai lá e dá uma bênção àquela pessoa para ela poder ir em paz, e isso não pôde ser feito mais, né, porque eles não eram imortais, né? Então isso começou um pouco se nem a igreja, né, que era ali, estava abaixo apenas do meu rei ali, né, do meu senhor, nem ela está conseguindo resolver, né, o que vai sobrar para nós? Vamos ter que começar a ter outras visões, né? Que daí depois vai surgir esse nosso chamado período de renascimento, tá? Certo, pessoal? Até a próxima.